tema de hoje é como melhorar o relacionamento com a comida. Seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Aqui nós discutiremos como você pode melhorar sua relação com a comida e manter os resultados do seu emagrecimento comendo de tudo. Eu sou a Mariana de Carvalho, eu sou nutricionista. E o tema de hoje, para quem está buscando ter uma alimentação saudável, isso tem se tornado algo muito estressante. O que significa ter uma boa relação com a comida? Nós vivemos em uma época de terrorismo nutricional. Esse é um termo, que talvez para algumas pessoas sejam diferentes, mas o terrorismo nutricional significa justamente esse julgamento. Tal alimento não pode, tal alimento pode, alimento é bom, alimento é ruim, alimento milagroso, a dieta que faz milagre, o alimento que faz milagre, o alimento que cura, sabe? Essa questão de trazer um terrorismo nutricional, onde isso vai gerando cada vez mais receio, medo ao se alimentar. As pessoas não sabem, têm dúvidas do que elas vão comer ou não. E a cada momento surge uma dieta nova, um alimento milagroso, um alimento emagrecedor, e em meio a tanta informação a gente acaba ficando confuso e até com medo do que comer. Nós precisamos ser mais esclarecidos o possível sobre a alimentação e ter uma boa relação com a comida. Trabalhar esse nosso vínculo com o alimento, trabalhar essa relação com o alimento, trabalhar essa relação com o nosso corpo, porque vai nos trazer cada vez mais próximo a ter uma boa relação com a comida. Como que você pode estar identificando se você tem uma boa relação com a comida ou não? Primeiro que para a gente ter uma boa relação com a comida, é a gente ter a permissão incondicional de comer. Saber que o comer, a comida, ela não está inserida apenas no valor nutritivo, no valor calórico. Ela também se diz muito ao contexto a qual nós estamos ali nos alimentando, nós estamos usufruindo dela. Então, ter uma permissão incondicional é saber que em cada contexto da nossa vida, existem alimentos que vão estar presentes e tá tudo bem. A gente é que tem que aprender a lidar com ele e não simplesmente estar excluindo ou dizendo que o alimento faz mal, se proibindo de comer. É ter essa permissão incondicional de saber que a gente tem, realmente o desejo de comer aquele alimento, e se você está com aquele desejo de comer aquele alimento, é saber os motivos, o porquê que você está querendo comer aquilo e se dar a permissão de comer, de usufruir do prazer que é a alimentação. Nós temos que entender que comemos para atender necessidades fisiológicas e não emocionais. Então, uma boa relação com a comida é saber justamente o porquê nós estamos comendo. Porque às vezes tem aquele comer emocional, onde a gente quer comer para suprir nossas necessidades, nossas emoções negativas. Então nós estamos tristes, nós estamos estressados e tudo isso nós queremos aliviar através da comida. E quando a gente começa a ter uma boa relação com a comida, a gente não passa mais a ver a comida simplesmente como um aliviador do nosso estresse. A gente começa a se entender mais nesse processo e saber o que nós realmente estamos buscando, o que nós estamos precisando naquele momento. É entender, eu estou com fome fisiológica e essa fome eu vou suprir com o alimento. Não, eu estou com a fome emocional. Então, essa fome ela não vai ser suprida com o alimento. Ela não pode ser suprida com o alimento. Eu vou reconhecer as minhas emoções que eu estou nesse momento, vou trabalhar elas para que eu consiga sair desse estado sem ser com a comida. Não vou usar a comida, não vou fazer com que a comida acabe danificando o meu corpo por causa de emoções negativas. Então a gente começa a ter essa relação, é justamente uma relação mesmo, onde a gente não vai usar a comida ou deixar que a comida nos use. Nós vamos ter essa relação de saber qual a nossa necessidade naquele momento. E nós precisamos entender e atender os nossos sinais de fome e saciedade. Então, uma boa relação com a comida, ela vai envolver esses 3 tópicos. A permissão incondicional para comer, nós comermos para atender às nossas necessidades fisiológicas e não as emocionais. E precisamos também entender essa relação dos nossos sinais internos de fome e de saciedade.
Se você conseguir aliar esses 3 tópicos aí, se você consegue analisar esses 3 tópicos e ver que você segue isso, com certeza você está tendo um bom relacionamento com a comida. Mas, por outro lado, nós temos também o que é não ter uma boa relação com a comida. É justamente ficar se proibindo de comer determinados alimentos, grupos alimentares. Então, quando a gente vê uma pessoa que não tem um bom relacionamento com a comida, ela está tirando o glúten, está tirando a lactose, está tirando a gordura, está tirando carboidrato. Então, a pessoa, ela começa a se restringir demais, a não querer comer, às vezes até ter medo de comer. Essa pessoa, ela está, às vezes, olhando apenas um nutriente. Ela não olha a comida em si. Também seguindo as mesmas regras aí alimentares que esses blogueiros, que a mídia social acaba vendendo. Por quê? Porque a gente tem a pressão psicológica muito grande em relação ao emagrecimento. Então é muito fácil, se eu tô querendo emagrecer e eu vejo alguém que tá ali, que tem, digamos assim, um corpo padrão, e que essa pessoa está falando, não, gente, olha, eu faço assim e eu consigo emagrecer, eu faço assado e eu consigo emagrecer. E aí as pessoas acabam acreditando, porque a promessa é muito milagrosa, E às vezes as promessas são de perca 10 quilos em um mês, E aí tudo isso a pessoa vai se submeter àquela situação. Porque ela tá sob uma pressão psicológica já, que é o querer emagrecer. E aí ela se torna uma vítima muito vulnerável. Ela se torna vulnerável a essas situações, a todo esse contexto. Que não... o que a gente tem que tomar cuidado é justamente isso. A não querer buscar apenas o emagrecimento. Porque se a gente começa a focar só no emagrecimento, a gente vai começar a piorar esse nosso relacionamento com o alimento e até com o nosso corpo também. A gente não vai conseguir cumprir as regras do bom relacionamento, que são aquelas 3 regras que eu falei no início, que é a gente ter um comer incondicional, saber que a comida ela está inserida dentro de um contexto, ter um comer fisiológico e não para suprir as necessidades emocionais, porque se uma pessoa está sob a pressão psicológica de querer emagrecer, ela vai fazer qualquer coisa, e aí isso vai gerar, e ela não vai conseguir, isso vai gerar sentimentos negativos, e esse sentimento negativo vai prender ela em um ciclo, porque ela já fez uma conexão com a comida ali de forma negativa, e ela vai estar sempre buscando aliviar esses sentimentos negativos através da comida. Então, quando a gente começa a ver essa má relação com a comida, que também envolve aí uma pressão psicológica, que um deslize gera um castigo. Então, eu deslizei na dieta hoje, hoje é um domingo, por exemplo, hoje é domingo, eu deslizei na dieta, amanhã, eu já tô na mentalidade que amanhã eu vou começar a ter uma dieta muito restritiva, então eu vou fazer um jejum muito grande, amanhã eu vou excluir vários alimentos da minha alimentação, vou pular muitas refeições, como um castigo do que eu, digamos assim, do que eu comi hoje. Acaba desvalorizando todo esse... Quando a pessoa possui um ruim, um péssimo, um mau relacionamento com a comida, a pessoa acaba vendo o alimento apenas como um valor funcional, descartando vontades pessoais, memórias afetivas e o prazer de comer que se tem vontade, do que se tem vontade, e o prazer de comer do que se tem vontade. Essa é a grande questão de quando a gente começa a analisar o que é uma pessoa com má relacionamento com a comida. Porque ela vê só o nutritivo. Hoje em dia, na mídia social, o glúten, digamos assim, cada momento tem um alimento que vai ser o alvo, digamos assim, que é justamente o marketing, porque tem muita gente ganhando em cima disso. A indústria do emagrecimento cresce, a indústria que vende produtos acaba crescendo também. Então, eles começam sempre estão promovendo um alimento diferente, uma dieta diferente, Sempre estão promovendo isso para manter essa indústria em funcionamento. E justamente a questão da gente ter essa dor por estar acima do peso, de ter muitas pessoas que não alcançam o padrão corporal, tudo isso gera uma roda que fica ali sempre girando contra as pessoas e a favor da indústria alimentícia. E aí, quando a gente começa a olhar
Por exemplo, como que está, né, essa indústria, cada época surge um novo alimento. E aí, digamos assim, o glúten, né, não pode comer pão. Então a pessoa começa a tirar glúten. Só que às vezes essas trocas que as pessoas fazem, elas não são inteligentes, não são trocas inteligentes. Qualquer pessoa que não tenha intolerância a glúten, a lactose, que não seja intolerante, ela consegue se alimentar do glúten, de coisas que contenham glúten, de maneira tranquila, de maneira que não prejudique nem o seu emagrecimento, que não prejudique o seu corpo. Qualquer pessoa pode. Agora, se a pessoa ela tem uma intolerância, só que isso ela vai ter que passar por um médico para que ela receba as orientações, para que ela veja se realmente ela é intolerante. E o que a gente vê é justamente as pessoas tirando, fazendo trocas que não são inteligentes, tirando glúten, né, tirando lactose, e depois acaba gerando mais problemas alimentares, que é justamente esse mau relacionamento com a comida, começa a gerar o comer transtornado, que é o comer sem controle, que eu já fiz uma live aqui pra gente conversar sobre. Então, por que a gente tem que ter uma boa relação com a comida? E como que isso pode nos gerar mais resultados no emagrecimento e a manutenção? Porque é muito diferente a gente ter resultados com o emagrecimento, porque as dietas da moda, elas acabam promovendo o emagrecimento. Só que esse emagrecimento, ele não é sustentável. E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão do terrorismo nutricional, às vezes a pessoa vai lá, tira, né, um grupo alimentar ou um alimento e ela acaba conseguindo emagrecer. Só que essa restrição, ela vai gerar naquela pessoa muito mais desejo em querer comer aquele alimento que ela tirou. Porque a falta daquilo dali vai gerar o desejo. A proibição daquilo que ela está se proibindo a comer vai gerar cada vez mais o desejo. E aí é onde ela começa a ter ciclos, né, a ter momentos em que ela se descontrola, e esse descontrole vai fazer com que ela acaba, né, se liberando a comer, e esse se liberar a comer às vezes de maneira descontrolada, e acaba gerando ali às vezes um efeito rebote, onde a pessoa volta a ganhar peso, e ganhar peso às vezes o dobro do que ela estava pretendendo. Então o que a gente vê muito? São pessoas que iniciaram, por exemplo, lembrar assim, uns 10 anos atrás, eu fiz a minha primeira dieta. E nessa primeira dieta eu queria perder só 2 quilos. Só que se passou 2 anos e eu já estava querendo emagrecer 5. Passou mais 5 anos e eu já estava precisando ou querendo perder 10. Então, quando a gente estuda isso, né, ao longo da história, do histórico daquela pessoa, a gente começa a ver que começou com uma dieta para perder pouco peso. Só que isso foi se acumulando, porque foi gerando esse descontentamento com o seu corpo, foi gerando esse mau relacionamento com o alimento e foi fazendo com que a pessoa cada vez mais não se encontrasse em equilíbrio com o seu desejo, com a sua necessidade fisiológica, com as suas necessidades sociais. E aí acaba fazendo com que essa pessoa ao longo do tempo só aumente mais o seu peso, só ganhe mais peso, ao invés de ter um controle, ao invés de encontrar o equilíbrio na alimentação. Que um bom relacionamento com o alimento proporciona esse equilíbrio. E a partir do momento que a gente consegue encontrar esse equilíbrio na nossa alimentação, a gente consegue gerar resultados no emagrecimento que são a longo prazo, que é um emagrecimento que vai ter manutenção, que não vai ser esse que a gente vai ficar um péssimo relacionamento com a comida e sempre ganhando mais peso, sempre acumulando mais peso. Por isso que a gente ter essa boa relação com a alimentação, ela vai ser benéfica também para o nosso emagrecimento. Não é algo que assim, a gente tem que estar indo só em prol do emagrecimento, porque senão vai continuar sendo um péssimo relacionamento com a comida. Porque igual eu vejo sempre muitas pessoas falarem, eu sei, doutora, é comer bem pouquinho. É só comer pouquinho e de tudo. Não é comer pouquinho e de tudo. Não é isso, ter um bom relacionamento com o alimento, não é que a gente vai comer pouquinho e de tudo. É a gente entender o contexto que está cada alimento.
Mesmo quem tem um bom relacionamento com a comida, ela pode sim exagerar na comida. Por exemplo, uma festa de Natal, onde tem um banquete enorme, tem vários tipos de alimento. Ela não vai escolher só um, ou ela não vai comer, vai colocar um pouquinho. Se ela colocar um pouquinho de tudo, ainda que ela coloque um pouquinho de tudo, ela vai comer além da saciedade. Só que aí que está a pegada. A pessoa, ainda que ela coma além da saciedade dela, uma vez em uma festa, ela sabe que aquilo é um episódio da história dela, não é toda a história. E no outro dia ela não vai entrar em ciclo, ela não vai entrar no ciclo da restrição, começar a se restringir, ter esse sentimento de culpa. Ela vai estar em paz consigo mesma, de saber que um dia que a gente come de maneira exagerada, porque estamos em um contexto diferente da nossa rotina, em um contexto de uma festa, em um contexto de uma reunião em família, esse dia não diz toda a nossa trajetória da nossa vida, do nosso projeto ali, digamos assim, de emagrecimento. Então, ter uma boa relação com a comida não é simplesmente comer pouquinho e comer de tudo. É a gente começar a entender e analisar todo o contexto da nossa alimentação, que não é só que não é simplesmente a gente ir lá no nutricionista e pegar aquela dietinha e começar a seguir. Não é isso ter uma boa relação com a comida. Não é a gente ter alimentos proibidos, ter os contextos que a gente pode se alimentar se a gente quiser também. Se a gente não quiser, a gente não sente aquele proibir, né? Não, eu estou proibida de comer isso. É ter justamente esse conceito de que se eu quero, eu posso, e eu sei dos meus limites, eu consigo respeitar isso. E ainda que se por algum motivo eu desrespeitei, ou eu tenho que passar, porque eu quero, porque eu tô com vontade realmente, eu sei respeitar as minhas necessidades, amanhã isso não vai ser uma frustração para mim. Tem essa diferença. E isso tudo vai promover essa manutenção do peso. E se a gente não tiver uma boa relação com a comida, o que acontece? Aí é onde entra, né? O efeito sanfona. As pessoas começam a emagrecer, engordar. E aí isso ao longo do tempo vai gerando aquilo que eu falei. A gente vai começar a ganhar peso, a perder peso e ganha peso. Aí só que você volta ao peso que tinha antes e depois você ainda ganha mais peso. Esse efeito sanfona, ele vai só cada vez mais aumentando. O nosso peso vai aumentando ao longo do tempo. Gente, quando eu falo aumentar ao longo do tempo, a gente não é observar em 1 mês, em 2 meses. É a gente observar um período maior, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos. É a gente começar a relembrar a nossa trajetória de como tudo começou quando você começou essa guerra com o seu corpo de querer emagrecer. E aí, quando a gente quer emagrecer, o primeiro ponto é a gente ir lá e começar a restringir o alimento. E aí já começa a guerra com o corpo, já gera a guerra com o alimento também. E tudo isso vai gerando esse efeito sanfona, que não é episódios de 1 mês, de 2 meses. São uma trajetória da vida, uma trajetória de vida. E aumento da fome emocional, porque todo o comer, a alimentação, ela está muito conectada ao nosso cérebro. Porque o cérebro, ele tem o alimento como a nossa fonte de sobrevivência. Então, a conexão que o cérebro tem que ter, que o nosso corpo tem que ter com o alimento, ela tem que ser muito maior e ela tem que suprir várias necessidades do nosso corpo. E aí, quando a gente começa a se conectar com o alimento de maneira negativa, o cérebro começa a mudar, a virar uma chavezinha ali e também mudar essa forma como ele vê o alimento. Então, se a gente tem um controle adequado do alimento, você vem tendo uma alimentação normal e por algum motivo você quis perder 1, 2 quilos, começou a fazer uma dieta restritiva, o cérebro começou a pensar, peraí, tá faltando alimento aqui. Então, nós vamos ter que começar a mudar a nossa forma aqui, como a gente conserva, como a gente faz a nossa conserva aí de energia. A gordura que a gente tem aqui pode não ser suficiente se caso passe um período maior de fome. E aí o cérebro começa a, sempre que houver, que ele sentir que tem essa ameaça, ele começa a fazer com que você tenha mais vontade de comer. E muitas das vezes essa vontade de comer, ela vai ser alimentos mais doces, ela vai ser alimentos mais gordurosos, vão ser alimentos mais calóricos. Não vai ser aquela relação normal com o alimento, de você comer para nutrir fisiologicamente.
Vai ser aquela relação justamente que o cérebro quer que você faça reserva de gordura, porque isso vai te proporcionar uma sobrevivência caso você não tenha muito alimento futuramente, ou se você passe aí 1 ou 2 semanas sem se alimentar, sem encontrar alimento, porque essa é a mensagem que a gente manda para o nosso cérebro quando a gente está fazendo uma dieta restritiva. E aí começa a gerar esse comer emocional. Então, ele começa a querer identificar os sinais de alerta. Então, se você tá triste, peraí, tem algum problema aqui. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer com que ela coma. Vamos gerar esse desejo aqui, para que a pessoa coma. E aí, a gente começa a aumentar esse comer emocional. A gente vai ver esse ciclo aumentar do comer emocional. Então, a pessoa tá triste, ela já se conecta ali com o alimento de maneira negativa, para que o alimento faça supra essa necessidade emocional também. E essa mudança, ela só acontece quando a pessoa não está mais em guerra com a alimentação. Então, se você quer mudar isso, se você passa por esse efeito sanfona, se você está em guerra com o alimento, ela só vai mudar a partir do momento que você não estiver mais em guerra contra você mesma, contra o seu corpo, contra as suas necessidades, né, fisiológicas. Entender se você está comendo de maneira emocional e começar a ter mais compaixão quando você estiver em momentos, né, que realmente você necessite de outra coisa que não seja o alimento, que seja um aconchego, que seja conversar com alguém, que seja desabafar, você começar a entender isso. Mas a gente tem que tirar essa insatisfação corporal também que às vezes nos produz esse comer emocional. Tirar esse estigma que valoriza muito a magreza, porque isso vai gerar insatisfação corporal, isso vai gerar mais sentimentos negativos. Por isso que eu sempre falo, a gente quer emagrecer, tudo bem a gente querer emagrecer, não tem problema, mas a gente tem que ter em mente que a gente não vai fazer só por isso, só pelo emagrecimento. Tem que ter uma causa maior, e essa causa maior, ela tem que vir de um projeto de vida, não um projeto temporário, que é o emagrecimento, ou um projeto para suprir as necessidades da nossa estética, da beleza, para a gente estar dentro de um padrão. É ter uma causa maior por isso. O valor do seu corpo, ele não está em quantos quilos ele pesa e que forma ele tem. Conectar-se com o nosso próprio corpo é essencial para que a gente possa escutar os sinais que ele envia. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, será que a gente necessita realmente estar investindo o nosso tempo, o nosso dinheiro para ter uma boa relação com a comida? Agora eu queria que você parasse um pouquinho e analisasse quantas dietas tem no mundo. E aí a gente acha que a gente só precisa de saber o que a gente tem que comer. Que tudo isso, né, ter um bom relacionamento com a comida, que saber, né, ter essa conexão com o nosso corpo, às vezes é forma simples, não? A gente consegue isso de maneira simples. Eu só preciso saber, tem gente que chega assim pra mim, eu só preciso saber o que eu tenho que comer. Então, Mari, eu só quero uma listinha do meu café da manhã, do meu almoço e da minha janta, o que eu tenho que comer, quais os horários, que eu vou seguir tudo direitinho. Só que isso não vai melhorar o seu relacionamento com a comida. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. A gente precisa sim de trabalhar uma construção. Pensa o quanto de dieta tem, o quanto às vezes é fácil as pessoas saberem o que elas têm que comer. Só que cada vez mais que se aumenta o número de dieta, quanto mais se aumenta o número de dietas milagrosas, o número de alimentos milagrosos, também se aumenta o número de pessoas que estão sobrepeso e obesidade. Não parou de diminuir. Então, a dieta, o que você tem que comer, só o que você tem que comer, não resolve o problema do mundo, da obesidade que está crescendo. É uma construção. A gente tem que aprender e a gente tem que investir tempo em aprender isso, a construir esse novo relacionamento com o alimento. E na hora da alimentação também, saber que isso é uma dedicação da nossa vida, é uma dedicação que a gente tem que ter no momento ali que a gente está se alimentando. Então as dietas, elas não resolvem os nossos problemas, e assim como ela não resolve o problema do mundo hoje em dia. Porque cada vez mais ela bate com
mau relacionamento com o corpo. Ela reflete o mau relacionamento com o corpo, ela reflete o mau relacionamento com o alimento, e isso ao longo do tempo vai gerando cada vez mais pessoas, aumentando o número de obesidade, aumentando o número de pessoas sobrepeso no mundo. Tem pessoas que às vezes chegam até mim e falam: Mari, já tinha meses que eu não comia arroz, e depois a gente começou aqui a conversar e você começou a falar, hoje eu consegui jantar arroz e foi a melhor refeição que eu tive. Porque eu estava me privando de comer arroz, achando que isso ia ajudar no meu emagrecimento. Eu estava ficando estressada, eu estava ficando muito descontrolada na alimentação e eu não entendia. Me dava vontade de comer muito doce. E hoje eu comi arroz e estou em paz, estou tranquila, eu jantei. Muitas pessoas às vezes não jantam para ter um emagrecimento. E quando ela vai lá e come, eu falo: gente, pode comer. Vai lá, come arroz, come a farinha que você gosta. Tem gente que chega pra mim que às vezes fala: eu não tava comendo farinha, eu gosto de farinha. Como farinha desde a minha infância. A farinha tá ali acompanhado. Lógico, a gente traz uma orientação também. Não é a gente ir lá e encher o prato, né, de arroz, não é ir lá e encher o prato. Não, é a gente saber, a gente ter essa permissão de saber os nossos limites. E aí você começa a ter esse novo relacionamento e traz uma paz. E aí as pessoas me mandam áudio: Mari, hoje eu jantei e eu tô super feliz, obrigada. Mari, hoje eu comi arroz, hoje eu comi um pão. Teve gente que chegou pra mim que falou que tirou alho e cebola da comida. Imagine como essa pessoa estava se alimentando. Porque falaram pra ela que isso fazia mal pro coração. E ela tinha tirado alho e cebola. Ela viu na internet. E aí ela começou a tirar totalmente alho e cebola da alimentação dela. E aí quando a gente tirando dúvidas ali, ela falou que já tinha mais de 1 ano que ela não estava comendo alho e cebola. E aí a gente foi desmistificar isso. O alho e cebola são protetores para o coração. Não? Então, quando as pessoas elas começam a entender o que é uma boa relação com a alimentação, já começa um novo patamar na alimentação. Só que até a gente chegar nesse caminho, existem algumas coisas que a gente começa a ter dúvida. Será que realmente, se eu começar a me permitir comer, será que isso vai funcionar? Será que eu não vou querer comer tudo que eu vejo pela frente? Será que esse comer incondicional não vai me prejudicar, Mari? Quanto mais a gente se preocupa com a comida, quanto mais a gente começa a se preocupar com calorias, quanto mais a gente começa a se preocupar com nutrientes, a gente começa a criar paranoia na nossa mente. Então, tudo que a gente vai comer não pode. É uma preocupação excessiva. Não, eu não posso comer glúten, eu não posso comer isso. Aí, se eu não posso comer glúten, eu tenho que pensar em outra coisa. E tem gente que deixa de comer o básico porque não tem condição de comprar o que a blogueira, porque a blogueira falou que não pode comer aquilo, que tem que comer isso, que tá lá a dieta, pega a dieta lá no Google, né? Uma dieta de alimentos que ela às vezes não tem nem condição financeira de comer. E ela deixa de comer o básico, uma alimentação básica, porque não tem aqueles alimentos que tá ali naquela lista de alimentos permitidos, que seriam às vezes até alimentos que a gente não tem condição de estar mantendo na nossa rotina. E aí, por deixar de estar suprindo a sua necessidade básica, ela acaba se adoecendo. Então, começa essa preocupação excessiva, porque eu não posso comer pão normal, eu tenho que comer pão integral. Mas será que eu tenho condição de bancar o pão integral? Eu não posso comer margarina, eu tenho que comer só manteiga, porque manteiga é mais natural. E eu tenho condição de comprar manteiga na crise que está hoje em dia? Gente, eu tô falando isso não é pra gente se sentir ofendido, não. É pra gente começar a analisar, não é pra você se sentir ofendido porque você não tem condição. É para que você comece a analisar que talvez essa preocupação excessiva que a mídia passa pra gente, ela não faz sentido dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Não é algo que faz sentido para a população em geral. Às vezes faz sentido para blogueira lá, às vezes faz sentido para a fulana que tem rios de dinheiro, que tem vários profissionais ali para manter ela dentro do padrão que ela quer, né? Ela tem psicólogo, ela tem nutricionista, ela tem médico, ela tem cardiologista, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem o profissional que ela quiser. Ela tem a pessoa que vai fazer a comida dela,
Ela tem uma pessoa que vai lá, faz as compras para elas. Só que dentro do nosso contexto, isso não cabe dentro do nosso contexto, porque a gente não tem esse aparato todo. E às vezes a gente não tem nem, né, o básico. E às vezes o que a gente tem, a gente está se privando de comer. Ah, não pode comer arroz e feijão porque engorda. Porque faz mal, porque é isso, porque é aquilo. Aí deixa de comer o arroz e o feijão. Ah, não pode comer gordura. Aí começa a tirar a gordura. A gente tem que achar um equilíbrio dentro da nossa alimentação. Dentro do seu contexto, não é dentro do meu. Não adianta eu vir aqui, gente, ter uma alimentação saudável é você comer isso. Olha, não pode comer... não pode comer margarina, porque margarina faz mal, margarina é isso, margarina é aquilo. E é o que você tem condição de comprar. Então, como que a gente pode começar a ter uma boa relação com o alimento? A gente precisa entender que a gente não tem que estar buscando a perfeição. A perfeição no alimento, na alimentação, ela não existe. Essa alimentação perfeita, ela não existe. Comece a parar para pensar e analisar como que está a sua alimentação. E às vezes você quer perder peso. Tudo bem, mas por que eu ganhei peso? O que aconteceu? Às vezes pode ser um remédio, às vezes pode ser uma tireoide, pode ser o estilo de vida que está estressante, a falta de sono, pode ser vários fatores e não um só. A gente tem que começar a ser mais críticos em relação e a começar a se questionar. Se eu quero perder peso, por que eu ganhei peso? Qual foi a mudança na minha vida que fez com que eu ganhasse peso? E começar a trabalhar novos hábitos. E saber que é uma construção. A gente não ganha peso assim, no estralar de dedo, em um mês. Quando a gente começa a analisar o que está acontecendo. Porque se a gente começou a ganhar peso em um mês, ganhou 5 quilos, então peraí, vou no médico. Pode haver um problema aqui com a minha tireoide, né? Um remédio que esteja tomando também, que pode acontecer. E aí a gente começar a analisar isso. Que não é simplesmente um motivo, um alimento, uma coisinha que você fez, que é todo um contexto que está dentro da nossa alimentação, que está dentro da nossa rotina, né, de vida, que faz com que a gente ganhe peso ao longo do tempo. Então, é por onde que começamos a ter uma boa relação com a comida? Primeiro passo, comendo. Como eu disse, comendo de tudo, tendo uma permissão incondicional para comer. O primeiro passo, a gente precisa entender que não é uma questão só do que a gente come, mas quais os motivos que nos levam a comer. Para isso a gente precisa começar a se questionar. Por que eu estou comendo? O que eu quero comer? Se questionar mais. E cuidar muito do nosso cérebro. Ele controla tudo. Uma dieta, ela muda a nossa relação com o alimento, muda a relação que o nosso cérebro tem com o alimento. Porque ele começa a ver a comida como uma forma dele manter a nossa sobrevivência. Isso starta ali ansiedade, porque está faltando comida, então eu preciso suprir essa comida, preciso suprir essa necessidade, eu preciso começar a acumular gordura. Aí o cérebro começa a ver o alimento de outra maneira. E a gente começar a pensar sustentável, sem pressa. É saber que são hábitos que a gente constrói. É uma relação que a gente precisa estar melhorando todos os dias. Todo momento, o tempo todo. A todo momento, o tempo todo. A gente tem que estar pensando de maneira sustentável. O milagre, né? Fazer a dieta milagrosa que vai fazer eu perder peso. É pensar sem pressa. Que você está construindo. E essa construção, ela pode ir em uma semana, você olhar e falar assim, cara, eu não fiz nada na minha alimentação hoje. Não fiz nada, não mudei nada. Só a forma de você estar lidando de forma mais tranquila, não estar pensando de maneira excessiva em controle, já é uma mudança. Você não precisa mudar fisicamente. Mas só de você parar e analisar, não, essa semana eu tive mais controle. Não mudei a minha composição alimentar, digamos assim, mas minha mente esteve mais tranquila com a alimentação, eu consegui fazer de maneira mais tranquila. Ah, essa semana eu não tive como preparar e congelar a minha comida e deixar mais pronta, foi tudo uma correria, mas eu consegui estar em paz. Não foi aquele sentimento de culpa. Então, às vezes, as mudanças, às vezes a gente não enxerga ela fisicamente. Ela acontece dentro, com a mudança aqui
da chavinha do nosso cérebro que vai voltando para o lugar de novo. Então a gente tem que viver o presente e respeitar a nossa fome e a nossa saciedade. Coma melhor e não menos. Faça as pazes com o alimento. Mexa-se e durma mais. Então, às vezes, o estilo de vida, né, de sono, tudo isso está interligado também à nossa forma como a gente lida com alimentos. Se a gente está mais estressado e a gente já tem uma conexão de aliviar através da comida, ou às vezes até de negligenciar, de não querer comer porque a gente está muito estressado. Acontece o contrário também, porque a gente está tendo uma vida muito estressante, a gente não quer comer. Né? Se desliga dessa conexão de fome, de saciedade. Também, quando a gente não tem uma vida estressante, se desliga da forma contrária também. Não é só o comer, né, muito. Também pode haver o efeito contrário, que cada pessoa leva de uma forma diferente. E mexer-se, fazer atividade física. Gente, fazer atividade física não é necessariamente eu ter que ir na academia. Eu ser obrigada a ir na academia. Eu posso fazer uma atividade física que eu goste. É começar a se questionar o que eu gosto de fazer. O que me faz bem. Que seja uma caminhada, que seja qualquer coisa que eu possa fazer. Que eu não me sinta obrigada a estar fazendo. Mas que seja livre e espontâneo. A gente precisa se mexer. O nosso corpinho não foi feito para ficar parado. E cozinhe e celebre a comida. Estudos já nos mostram que pessoas que fazem a sua própria comida, que cozinham, têm muito prazer e conseguem ter a mesma sensação de meditação. Enquanto a gente está cozinhando, a gente consegue ter a mesma sensação de uma meditação. Então o cérebro consegue alcançar ali o mesmo patamar de uma meditação. E também a pessoa consegue ter mais controle diante da comida. Quando a gente está fazendo o nosso próprio alimento, tem uma aceitação melhor da alimentação, né? Não come, se sente culpado e consegue ter esse controle melhor. Não come tanto. Quem cozinha, come menos. Entende essa questão? Então, cozinhar e celebrar a hora da alimentação, estar totalmente presente ali na hora da sua alimentação, desligar aparelhos, né, outras coisas que vai fazer com que você às vezes se desconecte do seu corpo e do alimento também, né, presenciar mais os sabores, o cheiro, degustar mais a alimentação, deixar todos os seus sentidos ali presentes na hora da alimentação. E como que você pode usar esse bom relacionamento com a comida para manter os seus resultados no emagrecimento? Tenha em mente que você precisa manter os novos hábitos. Mantenha. Não dê passos mais longos do que o tamanho da sua perna. Então vai até onde você consegue. Às vezes passos menores, às vezes até passo para trás. É muito mais vantajoso do que a gente tentar dar um passo que a nossa perna não consegue. Mas que você vai conseguir manter aquilo dali, que vai ser sustentável para você. Encare sempre os seus problemas. Se você tem problemas, né, que está se relacionando, o seu emocional ligando com a comida, comece a encarar isso. Ao invés de estar buscando isso com a alimentação, isso vai te ajudar muito a manter resultados com a alimentação. E coma o que tiver vontade, mas sempre com consciência de entender o contexto da alimentação. Às vezes, você está em uma festa, tem um banquete lá. Aquele momento você sabe que vai comer além da saciedade. Comer, né, respeitando a sua saciedade também não é uma regra, que ela também pode ser quebrada. Ela vai ser quebrada em algum momento da nossa vida. E tá tudo bem. A gente sai em um banquete e lá vai ter muita comida, a gente está em um momento familiar e lá vai ter muita comida e a gente sabe que vai comer mais do que o nosso limite de saciedade, tá tudo bem. A gente sabe que aquele é um momento, a gente tem consciência que é um momento, não é a nossa trajetória toda de vida. Toda essa relação, ela vai nos ajudar a manter o nosso emagrecimento, porque é apenas um dia ou um momento da sua alimentação, não é toda a sua alimentação. Trabalhe toda a sua alimentação, a sua rotina alimentar, se entendendo, tendo um olhar mais de compaixão para a sua alimentação. Isso vai te ajudar muito a ter resultados aí no seu emagrecimento.